Filho de Deus, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, meditando na palavra, mais uma vez compartilhando com vocês aqui, Lucas capítulo 5, uma breve reflexão, que a gente possa estar trazendo a mensagem da noite para vocês. E diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido eles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e se assentou e ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, lhe disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E assim o fez, e colheram uma grande quantidade de peixe, de modo que se lhe rompia as redes. Palavra de Deus para a nossa meditação em Lucas, capítulo 5, trazendo sobre a pesca maravilhosa. E um dos grandes detalhes dessa pesca maravilhosa que eu quero compartilhar com vocês essa noite é que, em primeiro lugar, Jesus Cristo está chegando ao lago de Genezaré, aonde uma grande multidão o acompanhava, porque Jesus Cristo já vinha começando a fazer sinais, e sinais esses que já incomodavam alguns, mas não é sobre isso que a gente vai falar, é sobre o poder de Jesus Cristo em manifestar a vontade dele, para que a glória seja dada ao nome dele. Essa multidão estava ali no lago de Genezaré e os discípulos estavam lavando as suas redes depois de ter pescado a noite toda e de nada ter apanhado. E o que a gente pode entender nessa breve reflexão, nesse vídeo curto que eu vou trazer nessa noite, é que, por mais que a noite tenha sido de trabalho, a noite tenha sido dura, tenha sido de sacrifícios, mas não garante o resultado. Por mais que a gente faça do nosso jeito, por mais que a gente faça conforme as nossas próprias forças, não significa que teremos êxito. Êxito teremos sobre a direção de Cristo e quando Cristo verdadeiramente estiver junto conosco na nossa empreitada, na nossa caminhada. Nós temos aqui a passagem onde a gente acabou de ler, os versículos, que Jesus Cristo está agora sim dentro desse barco e pede a Simão Pedro que afaste esse barco para que primeiro ele ensine, para que primeiro ele pregue a palavra dele, para que primeiro ele faça a obra dele, para que depois do tempo da obra, depois da lançada a semente da palavra de Deus, ele agora sim possa estar trazendo o milagre para que todos possam ver. O que a gente pode entender também nesse segundo ponto, nesse breve segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês essa noite, é que Eclesiastes 3 nos afirma: há tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Repito que eu disse isso no vídeo anterior, mas é assim que são assim que são as coisas com Deus. Os discípulos tinham lavado a rede, os discípulos eram experientes, eram pescadores experientes, viviam da pesca, sabiam manejar muito bem aquilo ali, mas lavaram as redes, enfim, entregaram os pontos, deram ali como que realmente não tinha mais situação, não tinha mais peixe naquele mar, não tinha mais o que ser feito aos olhos dos discípulos. Mas quando os olhos deles se fitaram em Cristo e quando Cristo adentrou ao seu barco e ensinou, e Cristo teve a liberdade de, dentro do barco dele, de Simão Pedro e dos demais discípulos, fazer a vontade dele, agora é que eles iam provar todo o poder e todo o milagre de Cristo Jesus. E o que a gente pode entender é que, por mais que a gente tenta fazer com a força do nosso braço, se Jesus Cristo não estiver dentro do barco, a coisa não vai funcionar. Jesus Cristo estava ali ensinando, cumprindo a vontade dele. E depois de cumprir a vontade dele, agora sim ele ia saciar a necessidade dos discípulos. E necessidade essa é a qual eles tinham lutado a noite toda e não tinham conseguido resolver. Por quê? Porque há coisas que para o homem é impossível e apenas possível para Deus. Para quê? Para que se manifeste a glória do nome do Senhor. Os discípulos, repito, eram experientes, mas Deus é o Todo-Poderoso. Os discípulos, depois que já não tinham mais esperança,
Jesus Cristo entra novamente, trazendo de volta a esperança e trazendo a fartura. Por quê? Porque Jesus Cristo é o dono de todas as coisas, e aonde ele vai, aonde ele está, existe fartura, existe a saciedade e existe também a bonança, a alegria que faz parte do ministério de Jesus Cristo. Então, o que a gente tira para nós nessa breve reflexão de Lucas 5 é que, em primeiro lugar, não trabalhar na força do nosso braço. Em segundo lugar, aguardar os ensinos do mestre, aguardar o tempo do mestre, aguardar a vontade dele ser feita em primeiro lugar, para que em segundo a gente possa sim ser provido das nossas necessidades, entender o que Cristo quer. E aí vem a ordem de Cristo, depois que a gente deixou Cristo fazer a vontade dele, e os discípulos deixaram Cristo fazer a vontade dele, veio a ordem, lança para a direita, veio a direção. E talvez a gente está querendo lançar a rede numa direção que não é vontade do Senhor. Talvez a gente está querendo fazer algo que não é para ser feito. Talvez a gente está querendo pescar num mar raso e Deus está enviando a gente para pescar em mares mais profundos, e a gente insiste em dizer que aqui é o lugar que devemos pescar. Vamos analisar por essa forma também. Vamos ver em qual mar, em que nível de profundidade desse mar Jesus Cristo está querendo levar a gente, e a gente está se acomodando em pescar em águas mais rasas e muitas vezes até lavando as redes, já dando de mão, porque na força do nosso braço realmente não vai ser resolvido o milagre, não vai ser vivenciado. Pesque em mares mais profundos, aguarde a direção do Senhor e pode ter certeza que você vai ter a colheita maravilhosa, tão esperada na sua vida também. Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nessa noite. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar sendo edificadas com a palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe. Uma ótima noite em nome de Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo.